Então, nós vamos assim, queridos companheiros, acerenando as nossas mentes, acalmando os nossos corações, buscando sentir toda a paz, toda a harmonia presentes neste ambiente, proporcionados pelos amigos espirituais que se fazem aqui presentes. Nós vamos buscando sentir a presença de nosso anjo da guarda, nosso mentor querido, e vamos agradecendo pelo carinho, amparo, por toda a inspiração. Vamos saudando carinhosamente a Maria, Mãe de Jesus, nossa mãezinha espiritual. Doce Mãe, nós te agradecemos pelo seu imenso amor. Te pedimos que nos receba em seus braços maternais, que nos acolha. E nos braços de Maria nós vamos sentindo toda a proteção, todo o carinho, todo o amparo. Vamos sentindo este aconchego materno que nos dá força para prosseguir. Nós te pedimos, Mãezinha, que nos leve à presença do seu Filho, nosso Mestre Jesus, a quem nós agradecemos por todos os ensinamentos, pelo seu exemplo de amor e caridade, pelo teu Evangelho bendito que tanta diferença faz em nossa vida, iluminando a nossa caminhada. Nós te pedimos, Mestre, que possa manter os nossos corações iluminados com teu amor, para que estejamos receptivos às reflexões que nos serão propostas. E por misericórdia, leve a nossa prece até Deus, que é o nosso Pai, o Criador de nossas vidas, a quem nós agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, pelo dom da vida e pela oportunidade bendita desta reencarnação. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui. Obrigada por esta oportunidade. E com o coração repleto de gratidão, nós te entregamos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas à medida que aprendermos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em novas faltas, Senhor, mas livrai-nos de todo o mal, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. E assim, na presença de Deus, o nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, e de todos os amigos espirituais que se fazem aqui presente, nós vamos dando início à nossa preleção neste dia e vamos rogando ao Mestre Jesus que estejamos envolvidos no seu amor. Que assim seja. Bom, hoje nós temos como proposta para reflexão o tema Os Talentos que Deus nos deu. Se pensarmos no momento atual, nós chegamos à conclusão que vivemos um momento crítico de caos, onde percebemos grandes questões tanto no ambiente planetário quanto em nossos mundos individuais. E a doutrina espírita nos esclarece que nós passamos por um período na Terra que se chama transição planetária, onde naturalmente tudo se movimenta, causando muitas vezes o caos, pois faz parte do processo de transformação que é proposto neste contexto. Todos aqueles que já perceberam ou mesmo compreenderam, independentemente da religião que professem, que caminhar com Jesus é o caminho seguro para a transformação do meio em que vive e que essa transformação começa a partir de si mesmo, necessita buscar dentro de si movimentar no seu interior o esforço e a vontade de transformar-se para seguir a marcha do processo de evolução. As palavras de Jesus, nesse momento tão importante, precisam ecoar na nossa mente. Lembremos quando ele nos diz: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, nos mostrando que é hora de nos posicionarmos. Há mais de 2000 anos ouvimos os ensinamentos de Jesus, suas orientações,
precisamos colocar em prática, buscando a compreensão e a realização destes ensinamentos em nossas vidas. É importante lembrar que desde o momento em que fomos criados por Deus, apesar de ignorantes, ou seja, sem conhecimento, nunca nos faltou recursos da providência divina para o nosso progresso. E desde então, conforme nos orienta a doutrina espírita, vamos caminhando pela jornada evolutiva, que vai desde a criação até chegarmos ao estado de espíritos puros, atingindo o grau máximo de perfeição que nos é possível. Mas para chegar a esse estágio, que é de espírito puro, precisamos nos empenhar em entender o que o Cristo nos exemplificou, o que ele testemunhou e ensinou. Porque Jesus nos ensinou a movimentarmos recursos em favor da nossa evolução. Muitos já entenderam a necessidade e iniciaram a caminhada, se posicionando a segui-lo, dizendo sim para as verdades eternas e dizendo não para as ilusões, para o que é transitório. O que acontece é que muitas vezes algumas pessoas se veem diante da vida acometidos por desafios e se imobilizam, paralisam e não aproveitam a oportunidade que aquele desafio apresenta. Mas é preciso que consideremos, é preciso considerar que a lei é de evolução, que o progresso nos impulsiona para a frente, que desafios vão existir e que para vencermos precisamos de usar nossa vontade e esforço. E também é de fundamental importância que entendamos que Deus não nos coloca aqui sem os recursos necessários para que alcancemos os objetivos. Não existe um ser humano que não receba do Pai, como concessão, o recurso adequado, compatível com sua capacidade de desenvolvimento, que ele, o homem, deverá utilizar em favor de si mesmo. Como? Como que ele vai fazer vai desenvolver e utilizar em favor de si mesmo? Multiplicando, usando o seu recurso concedido em favor dos outros. Jesus nos fala sobre isso através da parábola dos talentos. Jesus utiliza-se de parábolas, utiliza-se dos costumes, de hábitos, situações pertinentes àquela época, trazendo um ensinamento moral. Ele usava as parábolas como forma de gravar nas mentes para que aos poucos todos pudessem entender. Até hoje, quando lemos, sempre tiramos novas lições. Então, a parábola dos talentos nos conta que um senhor, ao ausentar-se para longe, chamou seus servos e lhes entregou seus bens. E deu a um 5 talentos, a outro 2 e a outro deu 1 talento. A cada um segundo a sua capacidade. E partiu logo. O que recebeu 5 talentos foi-se, negociou e ganhou outros 5. Da mesma forma, o que recebeu 2 ganhou outros 2. Mas o que havia recebido 1, cavou na terra e escondeu ali o talento do senhor. E passando muito tempo, veio o senhor daqueles servos e os chamou às contas. E chegando-se a ele o que havia recebido 5 talentos, apresentou-se dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, eis aqui, tem outros 5 mais que lucrei. Seu senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Já que fostes fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo do teu senhor. Da mesma forma, apresentou-se também o que havia recebido 2 talentos, que disse: Senhor, tu me entregaste os 2 talentos, e eis aqui tem outros 2 que ganhei com eles. Seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Já que fosse fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, eis que é homem duro, que ceifas onde não semeastes, e que recolhes onde não espalhaste. E temendo, fui e escondi o teu talento na terra, e aqui tens o que é teu.
E respondendo o Senhor lhe disse: servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e recolho onde não tenho espalhado. Devias logo dar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu teria recebido certamente com juros o que era meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10 talentos, porque a todo que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância, e ao que não tem, tirar-se-lhe-á, até o que parece que tem. E ao servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Reflitamos sobre a parábola. O Senhor é Deus, os servos somos nós. É importante considerarmos que cada um recebeu uma soma particular de talento conforme a sua capacidade. Capacidade adquirida em existências anteriores. Às vezes, a gente julga injusto uns ter mais que o outro, mas não existe injustiça. Deus nos concede conforme nós damos conta. E qual o sentido moral do talento nesta parábola? Os talentos simbolizam os infinitos recursos divinos disponibilizados pelo Criador Supremo em favor do nosso progresso espiritual. O tempo concedido para sua movimentação é a existência terrena. Deus não dá qualidades prontas ao homem, mas oferece os meios para o seu desenvolvimento. Os talentos, esses recursos que vem falando na parábola, né, que foram concedidos, eles não são dados, eles são concedidos para que aprendamos e possamos adquirir qualidades. E ao final da jornada, nós temos que prestar conta desses recursos, desses talentos que nos foram concedidos. Então, multiplicar os talentos é pegar os talentos que nos são temporariamente emprestados e colocar para dar frutos, onde eu possa conquistar virtude e qualidades. Os servos que multiplicaram seus talentos representam os homens que sabem cumprir a vontade de Deus, empregando bem a fortuna, a cultura, o poder, a saúde e todos os recursos que receberam por concessão. Por exemplo, se nessa vida nos foi concedido a riqueza, que possamos fazer o bem ao outro, movimentar e multiplicar auxiliando a muitos. Nesse sentido, conquistamos como qualidade o sentimento de solidariedade, aprendemos a verdadeira caridade. Lembrando que a conquista do espírito é a que permanece. Uma vez conquistada a virtude, esse espírito carregará essa qualidade pela eternidade. As virtudes, as qualidades adquiridas são sim bagagens do espírito, que são adquiridas através dos recursos que nos são oferecidos como empréstimo. Mais um exemplo: se temos o talento, o recurso da escassez, aprendamos a valorizar o que temos, a cuidar com carinho, a dividir mesmo o pouco que temos, a sermos gratos, a buscar compreender o benefício por trás deste talento da escassez. E como conquista do espírito imortal, temos a resignação, a resiliência. Assim, a família, a inteligência, a memória, a saúde, a doença e outros tantos talentos, recursos, são concessões divinas para aprendermos a utilizar e adquirir virtudes. Entrar na alegria do Senhor, como nos propõe a parábola. E quando os recursos concedidos não são utilizados adequadamente pelo homem? Nós podemos interpretar que esse homem é semelhante àquele servo que enterrou os talentos, que perde as oportunidades que são dadas pela providência
para o seu adiantamento moral, espiritual. Como, por exemplo, existem oportunidades que chegam através de uma enfermidade a ser vivida com paciência, mas ao contrário, a pessoa se revolta. Neste caso, ela está enterrando o seu talento, o seu recurso de aprender, de desenvolver a virtude da paciência. Por outra vez, às vezes a pessoa ela recebe um grande dissabor a ser recebido sem desespero, mas a pessoa não trabalha a fé. Às vezes recebemos um familiar difícil que exige maior atenção e carinho, mas esse familiar encontra o abandono. Uma injustiça que deve ser tolerada sem revolta, mas o que se deseja muitas vezes é vingança. De um inimigo gratuito a ser conquistado com amor, de uma deslealdade a ser suportada com perdão, de uma situação adversa a ser superada com esforço e perseverança, e muitas das vezes a pessoa não se dispõe aos sentimentos nobres, caindo em lamentações e revoltas. A parábola diz que será lançado às trevas exteriores. Podemos pensar, será convidado a dores maiores, reencarnações futuras com maiores dificuldades, para preparar seu íntimo para no futuro ter condições de utilizar melhor os recursos. Nesse caso, o Senhor passa o talento ao que tem mais, pois se é dado segundo a capacidade, aquele que tinha mais se mostrou mais bem preparado, mais bem capacitado. Então é muito importante atentarmos que onde estivermos, com os recursos que temos, através do nosso esforço e da nossa vontade, somos capazes de multiplicar esses recursos, conquistando as virtudes que nos capacitam ao progresso espiritual. E também para contribuirmos nesse momento de transição. Então, para que a gente possa levar como reflexão, lembrando da importância desses recursos e da multiplicação deles, transformando-os em virtudes em nossas vidas, que nós possamos refletir, que nós não sabemos a que momento seremos chamados a prestar conta dos talentos que temos por empréstimo. Poderá tardar ainda, como poderá ser hoje ou amanhã. Então pensemos, estamos preparados para isso? Temos feito bom uso dos talentos que Deus nos confiou? De que maneira estamos empregando nosso tempo, nossa inteligência, nossas possibilidades de servir? Façamos cada um de nós, um exame de consciência e respondamos para nós mesmos. E lembremos que o Senhor não exige, não reclama de nenhum de nós, senão o que é justo, pois conhece as nossas capacidades e as nossas fraquezas humanas. Mas quer que façamos todos os esforços por progredir. Dentro de nós, Deus colocou o germe. Desenvolvamos esse germe, pois temos a capacidade. Tenham paz, que Jesus os abençoe hoje e sempre. E assim nós vamos retirando de nós os nossos melhores sentimentos e vamos assim vibrando intenso amor pela paz e pelo bem do planeta Terra. Vibrando muito amor por todos os países, vibrando intenso amor por todos os lares deste planeta. Onde houver um sofrimento, uma dor, um lamento, que as vibrações dessa prece possam aquecer estes corações sofridos. Vamos vibrando intenso amor por todos os nossos familiares, principalmente aqueles que se encontram com maiores necessidades. Vibrando por nós mesmos, pelo nosso equilíbrio físico e espiritual. E vamos deixando vibrações de amor em aberto
para que seja conduzido onde houver maior necessidade neste momento. E assim nós vamos agradecendo a Deus pela oportunidade bendita dessas reflexões. Que assim seja.